função de variável real e domínio de uma função. Nós explicamos que toda função, ela tem o que nós chamamos de domínio. Aliás, ela tem um domínio e ela tem um contradomínio. O domínio são os valores de x que a função pode ter, os valores de x qualquer, e o contradomínio são os valores que eu encontro, são os valores de y. Isso aqui a gente já explicou, isso aqui a gente já analisou. Por exemplo, quando a gente tem uma função y igual a ax mais b, que é uma função afim, que é uma função no primeiro grau, você vai ter os valores de x, que você substituindo aqui, você vai encontrar os valores de y. Por exemplo, exemplo número 1, vamos colocar assim, y vai ser igual a 2x mais 4. Imaginemos que eu coloque x igual a 1. O que significa isso? Que na função onde tiver x eu substituo por 1. Vai ficar 2 vezes 1 mais 4. Y vai ser igual a 2 mais 4. Y vai ser igual a 6. Então, para cada valor de x, para x igual a 2, eu vou ter y igual a 6. Isso aqui eu tenho um domínio e aqui eu tenho o conjunto contradomínio e eu achei uma imagem. Quando eu falo domínio de uma função, na verdade, nós vamos ter que encontrar todos os valores possíveis que tornam verdadeira uma dada função. Domínio de uma função são os valores que tornam verdadeira uma função. Nesses exercícios que nós iremos fazer agora, nós vamos verificar em que casos eu vou ter domínio de uma função. Tá ok? Vamos prestar atenção nos detalhes. Continuando aqui. Como achar o domínio de uma função? Como eu falei anteriormente, o domínio de uma função são os valores que tornam verdadeira uma função. Como assim, Henrique? Bom, na verdade, eu acho que a pergunta mais interessante é quando é que não existe domínio? Vamos pegar aqui duas regras na matemática. Senhores, tem duas regras na matemática, quando falarmos de domínio de uma função, que eu quero que vocês relembrem. A primeira parte é divisão por zero. Existe divisão por zero? Primeiro mandamento da matemática. Jamais dividirás por zero. Por exemplo, se eu tenho zero, exemplo número 1 aqui. Digamos que eu tenha 0 dividido por 4. Quanto que vai dar isso? Vai dar 0. Quanto que é, exemplo número 2, quanto que é 4 dividido por 0? Senhores, está vendo esse símbolo aqui? Isso aqui significa não existe. Isso aqui não existe, não existe. Isso aqui é um absurdo matemático, não existe divisão por 0. Ou, falando de maneira mais chique, nós dizemos que no denominador, em uma divisão, o denominador não pode ser 0. O que significa não pode ser 0? Significa que ele tem que ser, matematicamente falando, diferente. O denominador tem que ser o quê? Diferente de 0. Pergunte. Numerador, denominador. Então, o denominador tem que ser diferente de 0. Essa é a relação que a gente tem que lembrar. Ficou claro que é a ideia? Passo número 2. A segunda regra matemática que a gente tem que lembrar. Raízes quadradas. Quanto que é, meninos? Exemplo aqui, exemplo número 1. Quanto que é a raiz de 4? Não, a raiz de 4 é mais ou menos 2. Pode dar resposta. Quais são as respostas possíveis? Menos 2 e 2. Porque menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4 também. Ficou claro que é a ideia? Agora, exemplo número 2 aqui. Quanto que é raiz de menos 4? Olha, dentro do conjunto dos números complexos, a gente diria que existe uma raiz. Mas quando analisamos de maneira bem direta essa função, nós trabalhamos dentro do conjunto dos números reais. E se dentro do conjunto dos números reais aqui não existe x pertencente a reais que satisfaça isso. Porque você não pode dizer que a resposta é menos 2, porque menos 2 ao quadrado é 4, e 2 ao quadrado também é 4.
Resumidamente, senhores, não existe raiz quadrada de número negativo. Isso nos leva a uma consequência que eu quero falar para vocês aqui, que é, quando você tem aqui um x dentro de uma raiz quadrada, esse x, e quando eu falo x, não me refiro a qualquer coisa que esteja dentro da raiz, ela tem que ser maior ou igual a zero para que seja pertencente a reais. A análise de domínio de uma função, a grosso modo, portanto, seria os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais. E quando é que o número é real? Resumidamente, dois casos. Qual o primeiro caso? Quando tiver uma divisão no denominador, não pode ser zero de jeito nenhum. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas não pode ser zero. E quando for raiz quadrada, a raiz quadrada ela tem que ser maior ou igual a zero. Não esqueçam que pode ser zero, tá? Porque existe raiz quadrada de zero? Sim, a raiz quadrada de zero é quanto? Zero, porque zero vezes zero é zero. Então ficou claro aqui a ideia?